Olá, começando mais um SGC Podcast para você que está sintonizado em todas as nossas plataformas e direto da 12ª edição da Rondônia Rural Show. E hoje recebendo aqui em nosso podcast o vice-governador do estado de Rondônia e secretário da SEDEC, o senhor Sérgio Gonçalves, que vai bater um papo com a gente, vai falar um pouquinho desse evento, da grandiosidade que é a 12ª Rondônia Rural Show. Bom, governador, vice-governador, como é que está sendo esse evento, essa 12ª, no olhar do vice-governador? Olha, para mim ela está sendo um show, né? A feira ela vem com mais força do que foi o ano passado. O ano passado, gradativamente, ano após ano, ela já está melhorando, né? E esse ano nós temos a infraestrutura do parque que foi ainda mais melhorado, né? Nós temos os expositores que investiram ainda mais nessa estrutura dos estandes e também nos seus produtos. As exposições ainda estão mais agressivas, né? Então, isso evidencia para a gente a confiança que o setor, né, empreendedor do agro tem na economia do nosso estado. É isso que a Rondônia Rural Show representa, né? Um estado que está crescendo, né, de forma consistente, e evidencia-se isso aqui dentro da Rondônia Rural Show, no sucesso de público, né, essa confiança dos mais de 750 expositores que estão aqui, né, e isso só alegra o nosso coração. No pavilhão da Internacional, a gente vê que está acontecendo muitas palestras e vem se falando bastante em inovação. Como é que o governo se prepara para essas adequações no mundo que gira tão veloz com a tecnologia? Como é que o governo está se preparando para isso? Então, a Rondônia Rural Show, ela é justamente a vitrine de tudo que tem de inovação do ano passado para cá, né? O produtor, ele cada vez mais ele quer mais produtividade, quer mais resultado, ele quer mais eficiência na sua produção, né? Aos poucos é a tecnificação, né, do nosso agro, né, que vai se profissionalizando cada vez mais para atingir mais resultado no final do dia, né? A inovação é o que nós temos de novo, né, seja de insumos ou equipamentos, que foi inventado, lançado, ou muita coisa está sendo lançada aqui dentro da própria feira, né? E a feira é esse momento, né, porque o produtor ele pode ter acesso e conhecer novos conhecimentos. Nós temos aqui, além dos expositores, né, dos 750 expositores, nós temos toda uma programação. Agora mesmo está acontecendo uma palestra aqui do lado para mais de 300 mulheres empreendedoras. Ao mesmo tempo, nós temos palestra agora acontecendo lá no setor do leite, tem palestra lá no café. Nós temos aqui dezenas de palestras acontecendo ao mesmo tempo, e isso é conhecimento aplicado para o nosso produtor. E o produtor procura por isso, né? Conhecimento aplicado, ele ajuda no final do dia, de novo, a aumentar resultado. Além do conhecimento, a Rondônia Rural Show também é uma forma de atrair investimentos, né? Atrair empresários do meio agrícola, e às vezes nem do meio agrícola, pessoas que vêm para conhecer um pouco mais e saber um pouco do potencial de Rondônia. O que de concreto já foi feito aqui durante essa 12ª Rondônia Rural Show com empresários, com empresas, enfim? A gente tem dois movimentos, né? Eu acho que um movimento é um movimento coordenado pelo governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de provocar esses encontros, né? Promover situações que são as rodadas de negócio, aonde as partes elas se encontram e ali, entre elas, a apresentação do produto para desenvolver esse relacionamento comercial dentro da feira e também após a feira. Então, esse é um movimento importante, né? Nós temos as câmaras de comércio de outros países, nós temos representantes comerciais de outros estados, isso tudo organizado, convidado com antecedência da feira, e esse pessoal vem e faz os seus devidos contatos. Isso vamos dizer assim, é articulado pelo governo do estado. Um outro movimento muito importante é o setor privado, é privado com privado, né? É liberdade econômica, né? E a gente acompanha, a gente sempre conversamos com o setor empresarial, né? Tem um movimento importantíssimo, porque por exemplo, tem um setor do crédito que vem de outros estados e está aqui apresentando novas oportunidades para gerar crédito para quem quer investir, para os empresários que já estão aqui
e estão investindo na cadeia produtiva. Né? Tem parceiros que querem investir aqui, que estão procurando também parceiros que já estão no estado para poder somar junto nos investimentos. Então tem vários tipos de situações que é articulado pelo próprio privado, um apresenta para o outro. Por isso que é tão importante a feira, porque ela vai gerando conexões, né, entre várias partes, né, e o objetivo de todos é estabelecer seus negócios e gerar resultados. Então, movimento articulado pelo governo e tem um movimento, vamos dizer assim, livre, né, que é privado com privado, né, que é muito forte também. Né, muitos negócios são gerados dentro da feira, mas eu diria assim que a cereja do bolo é que muita coisa também ela vai perenizar, ou seja, vai acontecer depois da feira e ao longo dos próximos meses. O senhor citou a questão de conexões. Há uma conexão muito forte também com outros países, né? Já que a Rondônia Rural Show é internacional e tem esse viés de atrair investidores não só do país, mas também não só do Brasil, mas também de outros países. Como é que foi essa relação com esses outros países? Como é que está sendo na Rondônia? Todos os anos, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, tem uma equipe que é da Invest Rondônia. Ela articula, por exemplo, com as câmaras de comércio, com as embaixadas. Né? Dentro das embaixadas tem os adidos comerciais, que é um setor comercial daquele país. E temos as câmaras de comércio. Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câmara de Comércio Brasil-França, Brasil-Espanha, Brasil-Japão. Né? E esse ano nós tivemos mais ou menos umas 12 representações, né, entre Bolívia, Peru, Espanha, Itália, França, Estados Unidos. Né? Nós tivemos vários países que vieram para conhecer e que tem já uma visão de possível sinergia, seja para comprar ou para vender para Rondônia. Né? Então isso é articulado. Né? Normalmente tem reuniões, rodadas de negócios dentro da feira e às vezes é necessário também que faz agenda lá no setor, lá na indústria ou lá naquela produção, porque quer ver em loco, né? Porque já veio de tão longe. Né? Nós temos... Então, e o resultado disso ele é muito positivo. Né? Hoje nós temos indústrias do estado de Rondônia, né, que abriram assim, o seu mercado de forma muito consistente, né, no Brasil e fora do Brasil, a partir desse tipo de ação que o governo do estado faz. O governo também, antes, durante e depois da Rondônia Rural Show, também incentiva os empresários, né? A questão do ICMS, por exemplo, é uma delas, né? Sim. A isenção de alguns produtos 30 dias antes, 90 dias depois. Isso atrai mais investidores, atrai mais clientes para a Rondônia Rural Show? Sim, com certeza. É uma forma de fomentar, né? O nosso governador Marcos Rocha ele tem essa preocupação de que tipo de ações que pode ser feita, que tem sinergia com a feira, com esse momento que antecede, né, e com esse momento logo pós a feira, que é uma forma de incentivar, vamos dizer assim, a geração desses negócios. Né? Então o governo do estado está preocupado com isso, né? Tem ações nesse sentido, né? E tem dado resultado. O feedback, o retorno que nós temos do setor empresarial, ele é muito positivo. Vamos falar de agroindústria. A gente vê ali na agricultura familiar, nas agroindústrias, o olhar do produtor rural, do pequeno produtor rural e a satisfação dele de estar participando desta festa, produtos sendo vendidos, a marca sendo conhecida. Isso é, de fato, a valorização do pequeno produtor, né, Sérgio? Com certeza, nós temos hoje no nosso estado, né, nós temos o agro, ele é uma grande alavanca da nossa economia. Né, ele sustentou o estado na pandemia e vem crescendo, né, nas várias culturas, né, soja, milho, algodão, café, cacau, açaí, o nosso peixe, leite e assim vai indo, né? Gado de corte. Nós temos aqui a exposição, por exemplo, do mercado de ovinos e caprinos, que para mim foi novo. Eu vi o quanto o mercado também está crescendo, expandindo, né? Né? Tem uma série de frentes, né, que está avançando. E aí, tamanho não é documento, né? 99% dos negócios de Rondônia são MEIs e micro e pequenas empresas, são pequenos negócios. No agro também, a pequena propriedade, ele é o grande gerador de riqueza no nosso estado. Né? E quanto mais bem sucedidas as pequenas propriedades forem, mais fortalecidas vão ser as agroindústrias. Exato. Porque as agroindústrias ela é um desdobramento desse sucesso, né, do pequeno produtor. Né? E a gente hoje temos agroindústrias que estão
eu diria assim, em ebulição, estão crescendo, estão com entusiasmo, né? Esse pessoal, por exemplo, nós temos o pavilhão aqui da SEDEC, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o pavilhão empresarial internacional. Nós temos aqui 90 indústrias do estado, então nós temos grandes, médias e pequenas, né? E essas pequenas indústrias, todas elas têm a sua base na agricultura familiar, né? São agroindústrias de pequeno porte, mas aí tamanho não é documento, porque é pequeno porte, mas está todo mundo pensando grande. Em crescer, né? Pensando grande, está com visão, está com uma boa visão de avanço, né, de crescimento. E quando se pensa em crescer, se pensa em tornar grande, dentro da feira as agências de crédito espalhadas que são parceiras também e que têm diversas linhas de crédito e que ajuda também a fomentar a economia do estado, né? Sim, com certeza. Quem quer crescer muitas vezes vai precisar de recursos, né? Crédito é um deles, né? Nós temos os bancos aqui muito bem representados, as cooperativas de crédito, né? Rondônia é o maior case de sucesso no Brasil, né? No crédito em cooperativa. Todas as cooperativas de crédito aqui no estado, elas crescem a taxas, né, altíssimas em relação ao nosso Brasil, né? E outros estados estão vindo aqui aprender com as nossas cooperativas de crédito, que são grandes parceiros, né? São grandes vetores de desenvolvimento. Eles são muito importantes, né, as nossas cooperativas de crédito, no sentido de, principalmente, atender o pequeno, que é o que nós estamos conversando aqui, né? E esse pequeno, a soma dos pequenos é um grande gerador de emprego, é um grande gerador de riqueza no nosso estado. Você falou sobre isso ontem, a gente até participou de uma solenidade, de um evento onde a OCB realizou com a imprensa, toda a imprensa, e tinha gente da OCB de Roraima que veio ver como é que é a feira, né? Então, assim, há essa troca de ideias, quem sabe copiar o daqui e levar para lá, né? Exato. Rondônia se tornou case de sucesso de boas práticas, né, em várias cadeias produtivas. As cooperativas de crédito é uma delas, é uma das mais bem-sucedidas, né? O nosso índice de empréstimo, né, de concessão de crédito no Brasil, no estado, né, Rondônia é o primeiro, é o mais bem colocado hoje no Brasil. Como é que o senhor se sente em fazer parte desse momento, vamos se dizer assim, histórico do estado de Rondônia, de estar ajudando o crescimento do estado, o país vendo isso? Como é que o senhor se sente hoje na condição de estar ajudando esse desenvolvimento? Olha, é um grande privilégio, né? Eu acho que o sentimento é de alegria, né, e de profundo honra, né, de poder participar disso, né? A gente vê hoje o governo, ele cumpre um papel importante, né? A gente olhando para trás, né, houveram ações, a gente plantou muito para poder criar esse ambiente favorável aos nossos empreendedores de todos os setores, do agro, da indústria, do comércio e do serviço, né? E olhando para frente, tem muita coisa para fazer ainda, tem muito espaço para desenvolver, né? Políticas públicas ainda que precisam avançar, né? No sentido de que esse terreno econômico ele seja cada vez mais fértil para os bons negócios florescerem. Isso é um lado da administração pública. O outro é o setor privado, que é um setor que tem musculatura, né, que tem visão, que sabe o que quer. Nós temos hoje, né, um setor empresarial, um setor empreendedor no estado, né? E aí não estou falando de tamanho, nós estamos falando, você tem, por exemplo, empreendedor de pequeno porte, como eu falei, está pensando grande e tem um foco muito claro de onde quer chegar, né? E as empresas, né, já de médio e grande porte também, né? E esse movimento, né, do setor privado em Rondônia, ele é muito consistente, tanto é que o estado hoje é campeão na maioria dos indicadores econômicos. Isso se deve à força do setor empresarial e empreendedor do nosso estado, do agro, da indústria, do comércio e do serviço. Quem faz desenvolvimento nesse estado é o setor empresarial, é quem produz, né? O que eu falo, é quem está com a barriga no balcão. Exatamente. É quem está lá, né, com a muleira no sol, né, levantando cedo, levantando de madrugada, tirando o seu leite, gerando a sua produção na propriedade. São esses empreendedores, essas empreendedoras que promovem o desenvolvimento do nosso estado. Por isso que os indicadores são tão bons. E uma notícia que saiu hoje, a Organização Mundial de Saúde tornou o Brasil inteiro livre de vacinação da febre aftosa, exportação. E Rondônia foi o primeiro estado do Brasil a conquistar esse status e serviu como exemplo para que a Organização Mundial de Saúde
tornasse o país livre, né? Então isso é um orgulho para a gente. Com certeza, a Rondônia foi o primeiro, né? Teve aí dois grandes atores muito importantes nesse processo, né? Um é o próprio setor privado, né? Que é um setor que cada vez mais busca se organizar e trabalhar também de forma cooperada. Isso é uma coisa muito bacana que tem aqui no estado, né? Hoje nós temos alguns setores, o setor da pecuária, o setor, né, produtor de soja, nós temos os produtores de leite, que estão cada vez mais se organizando, né, para trabalhar em conjunto, e aí você tem um ganho sistêmico naquela produção, né? Isso é muito bom. Em vez de trabalhar sozinho e você trabalhar em algumas frentes de forma cooperada, é muito mais eficiente. E a gente tem excelentes exemplos aqui no estado, né? Região do Cone Sul, região de Vilhena, né? Nós temos associações de produtores, né? Como, por exemplo, a ProSoja, os produtores de leite aqui em Paraná, que se organizaram e estão sabendo para onde está indo. E tem uma associação sendo organizada dos pecuaristas, né? Isso, a Associação dos Pecuaristas, que foi lançada aqui na feira. Isso é muito bom, né? Isso reflete no final do dia mais competitividade, mais acesso à condição para produzir melhor da classe produtora. Então, esse movimento ele é muito importante, né? O outro lado, aí vem o governo do estado, né? Aí vamos dizer assim, na figura da ação do IDARON, né? O nosso IDARON também, ele é um dos mais atuantes, com credibilidade no nosso Brasil, né? E esses dois atores, né? O setor privado do agro, o setor privado e o IDARON, aqui representado o governo do estado, né? Com algumas outras entidades também, as federações, né, da agricultura, tem o mérito, né, de o Rondônia ter sido o primeiro, né, estado com livre da febre aftosa. Bom, cada ano que passa a feira aumenta, a feira cresce, tem novidades. Há boatos que o ano que vem pode mudar a data do evento, os horários, pode surgir uma parceria público-privada para que os estandes possam ser montados de alvenaria. Como é que estão essas tratativas nos bastidores, Sérgio? Isso aí é melhor eu deixar, porque o governador que vai falar sobre isso, né, que vai fazer essas colocações. O que eu posso dizer é que, com certeza, né, todas as ações para o próximo ano vai ser para melhor, né, sempre buscando uma feira ainda melhor do que foi esse ano. Acho que é o grande ponto da Rondônia Rural Show e assim de várias outras políticas públicas do governo do estado, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã precisa ser melhor do que hoje. Só crescendo. Avanço, progresso, né? Eu tenho certeza que os anúncios que o governador vai fazer, né, em relação à Rondônia Rural Show, né, e vários outros temas também, sempre é para garantir, né, o foco, o alvo é progresso, que haja melhoria, sempre. Sérgio, obrigado por participar do nosso podcast. As nossas porteiras estão sempre abertas para o senhor e que venham mais Rondônias Rural Shows e que sejam todas um sucesso. Eu agradeço a oportunidade, quero deixar aqui registrado, né, minha pasta é do desenvolvimento econômico, né, e o ponto principal que eu vejo é que quem gera desenvolvimento econômico é quem produz, né, quem paga imposto, né? Se não tivesse os pagadores de impostos, não haveria política pública, não haveria governo, né? Então, o grande ator, né, a grande estrela, né, do desenvolvimento econômico, a grande estrela da Rondônia Rural Show é quem produz. E aqui nós estamos falando do público visitante e também dos expositores. Esses são as grandes estrelas, porque o encontro dos dois é o que gera desenvolvimento, né, para o nosso estado. E é com esse olhar que a gente trabalha. A gente também levanta cedo, né, e dorme tarde, no sentido da gente poder sair da frente. É o que o governador Coronel Marcos Rocha sempre colocou, né? O estado não pode atrapalhar, né? E a gente trabalha todo dia para o estado não atrapalhar, mas ir além disso, né? A gente poder, como eu disse, né, a gente ajudar esse terreno a ficar cada vez mais fértil para os bons negócios florescerem. E quando eu falo de bons negócios, eu estou falando de empresas fortes, negócios fortes, produtor forte, né? Isso tudo reverte em emprego, renda, dignidade para Rondônia. E se tem um estado hoje, né, que está fortalecido e tem muita força, que cada vez mais o rondoniense precisa conhecer e saber disso, é o nosso estado. O nosso estado é forte, tem muita coisa para melhorar, tem desafios a superar, né, mas a gente precisa reconhecer a força que nós temos, porque é a partir dela que nós vamos continuar crescendo. Bom, a gente conversou com o vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, secretário do Desenvolvimento da SEDEC, e em uma próxima oportunidade a gente volta aqui com o podcast do SGC para todos vocês, aqui na 12ª edição da Rondônia Rural Show. Até breve. Tchau, tchau.